vai Corinthians, está começando mais um Logancast, o podcast do Wolverine Cult corintiano. E bem, como puderam ler no título aí, ou caso não tenham lido, vamos falar hoje no nosso 35º programa de Duna de Jodorowsky e o centenário do Corinthians. Bem, caso você não saiba o que é Duna de Jodorowsky, primeiro é um documentário sobre um filme que nunca saiu, e o filme que nunca saiu, Duna, que seria feito por Alejandro Jodorowsky, né, um diretor chileno, é basicamente o filme de ficção científica mais influente de todos os tempos. Mas como assim? Ele nunca foi feito como ele é o mais influente? Exatamente. Ele é basicamente a adaptação do livro do Frank Herbert, Duna, né, que inclusive ganhou a nova versão agora em 2021 e tem a de 84, dirigido por David Lynch. Só que, na visão de um diretor completamente autoral, que não tinha medo de adaptar, de mudar coisas do livro e trazer sua própria visão. Com um elenco astronômico, com grandes nomes, com artistas gigantes a seu lado que se provaram muito maiores depois, né? Moebius, David Bannon, entre outros. Led Zeppelin, inclusive. Né? O Led Zeppelin fazia a trilha sonora dos Atreides, né? Que é o grupo protagonista do filme. Família protagonista do filme. Bem, só que, apesar de tudo isso, ele nunca foi feito porque os estúdios de cinema de Hollywood nunca deram financiamento, né? Eles nunca apostaram no projeto, nenhum estúdio aceitou fazer o filme. A Disney recusou, a Universal recusou, a MGM recusou, a United Arts recusou, todo mundo, ninguém quis fazer o filme. Então ele foi engavetado. Mas todos os estúdios recebiam, né, um storyboard do filme desenhado pelo Moebius com um roteiro e tudo mais, explicando mais ou menos como seria. E bem, isso acabou caindo na mão de todos os estúdios, né? E aí eles foram usando em referências em outros filmes, seja de ficção científica, seja de aventura. Indiana Jones tem um pouquinho, Star Wars tem um pouquinho, Contato tem um pouquinho, aquele filme ruim do He-Man, Mestre dos Universos, tem bastante também. E aí ficou esse negócio do maior filme de todos os tempos, o mais influente de todos os tempos, nunca foi feito. Teste, teste. E vai Corinthians, está começando mais um Logancast, o podcast do Wolverine Cult corintiano. E bem, voltamos com o nosso programa tradicional aqui do nosso podcast, misturando cinema com o Corinthians. E bem, dessa vez a nossa relação vai pegar de um filme que nunca aconteceu, né? E bem, como que é um filme que nunca aconteceu, então vamos pegar um Corinthians que nunca aconteceu também, pra ligar, né? Os dois temas. Bem, então falaremos sobre Duna de Jodorowsky e as possíveis contratações do Corinthians do centenário. Quem viveu a época pré-2010 sabe muito bem, né, as gigantes especulações que aconteciam, né, naquele período. Então, bem, bora lá. Antes de começar o nosso podcast, né, tenho que explicar para os que não têm tanto contato com o cinema assim, o que é Duna de Jodorowsky. Para quem acompanha, né, deve tá sabendo que saiu há pouquinho tempo Duna do David Villeneuve, filme, né, com Timothée Chalamet, Oscar Isaac, Zendaya, um grande sucesso, né, recente assim do cinema. Filme que é a adaptação do livro de Frank Herbert, já tinha tido a outra adaptação, né, do David Lynch nos anos 80. Mas, como sabe, Duna é a adaptação de um livro. A primeira tentativa de adaptar o livro Duna aconteceu nos anos 70, sobre as mãos de Alejandro Jodorowsky, né, que é um diretor chileno, muito polêmico. Não é muito conhecido do grande público do cinema, né, é um diretor bem cult mesmo, assim. Diretor que era um dos grandes admiradores, assim, era muito admirado, na verdade, por grandes astros da época, né, como John Lennon, o Mick Jagger e outros caras, assim, da música, da arte mais, né, um pouquinho mais viajada mesmo, vamos colocar desse jeito assim. E bem, ele após fazer, né, É o Topo, que é foi um grande sucesso na época, um filme de velho oeste, assim,
fugindo muito do tradicional, uma visão mais suja e violenta do Velho Oeste. Ele depois fez A Montanha Sagrada, que é um filme completamente viajado e tudo mais. Mas os dois filmes fizeram muito sucesso no circuito alternativo, principalmente o El Topo, né, como eu falei, conquistou o John Lennon e outras pessoas que inclusive compraram os direitos para retransmitir lá nos Estados Unidos, né, e na Europa, e chamou a atenção de Michel Sildux, eu acho que é assim que fala, um produtor francês, que falou, eu quero produzir seu próximo filme, falou pro Jodorowsky, então escolha qualquer coisa aí que eu compro os direitos para você fazer o filme. E ele falou Duna, que era o livro do Frank Herbert, inclusive o Jodorowsky nunca tinha lido o livro Duna, mas ele falou, eu quero fazer isso. E aí o Michel Sildux foi lá, comprou os direitos do livro e deu nas mãos do Jodorowsky e falou, ok, agora você escreve um roteiro e vamos produzir o filme. E aí o que parecia que ser uma coisa simples, na verdade foi que Alejandro Jodorowsky pegou o livro, leu inteiro em 24 horas. Ele ficou fascinado, escreveu o roteiro em pouco tempo lá num castelo na França. É bem estranha essa história. E aí o que era pra ser mais rápido, né? Já tinha o roteiro e tudo mais, agora é só produzir. Ele começou a viajar. E aí que é legal a parte da história, que inclusive eu deixo de sugestão aqui o documentário Duna de Jodorowsky. Inclusive o vídeo do Pipoca e Nanquim que tem explicando mais detalhes. Assim, para quem não gosta muito de documentário, eu sugiro o vídeo mesmo, que é mais simples. Acho que ele foi atrás, né? Seus guerreiros espirituais. Ele queria as pessoas que iam tornar possível a sua adaptação de Duna. A primeira foi o artista Moebius, que é bem famoso aí do lado, quem conhece mais de ilustração e tudo mais. Ele fez as artes de inspirações do filme e também fez o storyboard de Duna. E aí a gente tem praticamente o filme inteiro em storyboard já feito, assim, por causa do Moebius, mas ainda era muito pouco. Tinha aqui atrás também de quem ia cuidar dos efeitos especiais. E aí, pros efeitos especiais, ele foi atrás do cara que tinha feito 2001, a Odisseia no Espaço, que era mais ou menos um pouquinho antes. Só que o cara não era da pegada ali do Jodorowsky, não era muito artístico, era muito industrial, então ele não gostou muito. E nesse período de tempo, ele conheceu o Dan O'Bannon, que inclusive depois faria o roteiro de Alien, o Oitavo Passageiro. Ele era muito jovem, estava começando no ramo do cinema, e ele contratou ele para fazer os efeitos especiais do filme. E o Dan O'Bannon acreditou tanto no projeto que vendeu tudo que ele tinha nos Estados Unidos e se mudou para a Europa, né, para ajudar no projeto. Continuando, precisava também de quem ia fazer a trilha sonora do filme. E aí ele foi atrás de ninguém mais, ninguém menos que do Led Zeppelin para fazer a trilha sonora da família Atreides, né, que são os protagonistas, e de uma outra banda para fazer, agora esqueci o nome da outra banda, tá? Para fazer a trilha sonora dos Harkonnens, que são os vilões do filme. Então tava tudo se encaminhando, foi começar o elenco, que é aqui que eu vou ligar com o Corinthians, tá? O elenco de Duna, de Jodorowsky, ele foi atrás de um elenco estelar, inacreditável. O próprio Mick Jagger, que eu citei, estaria no filme, fazendo personagem. E Paul Atreides seria o próprio filho do Jodorowsky, que ele treinou, colocou um moleque de 12 anos, sei lá, pra treinar Kung Fu, pra treinar um lado mais filosófico, espiritual. Ele tá pronto, tanto física como mentalmente, pra ser o protagonista. Ele quis transformar o próprio filho dele num personagem, sabe? Você vê que o Jodorowsky não batia muito bem das ideias. E não mais, ele precisava de mais pessoas pro elenco. David Carradine, né, pra quem assiste Kill Bill, ele é o Bill do Kill Bill. Ele também fez Kung Fu, né, a série muito clássica. Ele seria um dos personagens do filme. Eu acredito que ele quer ser o pai da família Atreides, né, ele quer ser o Duque Leto. Continuando, né, agora os mais legais da história. Ele foi atrás de Salvador Dalí, sim, o pintor expressionista. E o Salvador Dalí queria ser o cara com o maior salário da história de Hollywood, tá? E aí era loucura, ele pediu tipo 100 mil por dia, 100 mil dólares por dia de gravação. E aí os caras falaram, a gente não tem dinheiro pra pagar isso, né?
E aí o Jodorowsky pensou, né? Eles vão reformular o roteiro, coloca ele para ser o imperador do universo, ele vai gravar apenas um dia de filmagem. E aí ele falou, você vai receber, ó, você receber 1 milhão, não, na verdade 100 mil, né? A cada minuto que você gravar, mas tipo, ele teria só 6 minutos no filme. Então o que ele pensou que ganharia muito ia receber pouco, sim, ia ser o maior salário da história, né? Por 6 minutos. E aí conquistou o Salvador Dali. E para fazer o Barão Harkonnen, né, o vilão do filme, ele foi atrás de Orson Welles, né, o criador de Cidadão Kane, que eu já tenho até podcast sobre ele, quem quiser procurar. Que seria, né, o principal vilão do filme e era um dos maiores artistas, né, do cinema de todos os tempos, mas já estava aposentado. Então, para conquistar trazer, né, o Orson Welles para ser o seu guerreiro espiritual, como eu tinha citado anteriormente, é muito legal que ele conquistou ele fazendo o seguinte: o Orson Welles gostava muito de restaurantes e tudo mais. Ele percebia que ele gostava muito de um restaurante francês, que ele tinha um dos melhores chefes lá. Ele falou: ó, se você gravar o meu filme, eu vou contratar o cozinheiro do restaurante que você gosta aqui e você vai comer a comida dele todos os dias. E aí conquistou o cara na hora, ele topou o projeto e tava tudo pronto. Já tinha o elenco, já tinha o cara que vai ajudar na produção, já tinha os designs das naves, já tinha o design dos planetas, os designs das roupas. Só faltava construir o set de filmagem, gravar, descobrir como ia fazer os efeitos especiais na época, né? Porque seria um detalhe mais difícil, mas tava encaminhado com o Denobeno, né? E aí pensou, agora vai acontecer, vai ter Duna de Jodorowsky, só que nenhum estúdio no mundo quis financiar esse projeto, porque era uma loucura. Ninguém quis contratar, falou, quem que vai assistir um filme desse tal de Jodorowsky, né? Gastar 15 milhões de dólares para produzir esse filme, não tenho coragem. Ele foi na Disney, foi recusado, foi na Universal, foi recusado. Em vários lugares foi recusado. Em todos ele deixava um livro, né, com storyboards explicando como tudo ia ser, mas todo mundo recusava. E aí o projeto foi engavetado e nunca aconteceu, o maior filme que nunca aconteceu, né? Bem, como eu citei agora muito da Duna de Jodorowsky, né, acho que vocês entenderam um pouquinho o que é. Vamos falar do Corinthians do Centenário, então vamos lá. A gente teve aquele pouquinho de trauma também, ok que o trauma do Amarília é muito maior que o trauma do Riquelme, mas tudo bem. Mas é um pouquinho disso o que o Corinthians estava passando, tentando contratar jogadores, como eu falei, não conseguiu o Riquelme. E outros, Edu Gaspar, volante, revelado no Corinthians, era outro que tentou e esse conseguiu. Jogou pelo Arsenal, né? Então ele tinha uma certa moral, ele voltou pro Corinthians, mas nunca conseguiu ser um grande jogador na volta, né? Ele sempre foi banco ali, acabou não jogando tanto que o esperado. Outro jogador que o Corinthians tentou contratar era o lateral Silvinho, lateral esquerdo. Sim, nosso atual técnico Silvinho poderia ter voltado para o Corinthians logo após o título da Champions de 2009 pelo Barcelona. O Silvinho ganha as Champions de 2006 e 2009 pelo Barça, né? 2009, inclusive, foi titular na final. Se você pegar, ele já fez até um bom jogo ali, com o Barcelona ganhando de 2-1 do Manchester United. Só que ele vai do Barcelona, a proposta é do Atlético de Madrid e do Manchester City. E ele escolhe o Manchester City, né, para jogar. E aí o Corinthians não tinha como competir com o dinheiro do Manchester City, né? Então ele acabou não voltando pro ano do centenário. Mas ele não fez muita falta porque, como eu disse, a gente trouxe o Roberto Carlos, então, todo respeito ao Silvinho, que era um grande lateral, sim. A gente tem os problemas deles como técnico, mas como lateral, tanto é que eu falei, campeão da Champions e tudo mais. Sempre foi um grande jogador, convocado para a seleção e tudo, mas com o Roberto Carlos não dá, né? Um dos maiores laterais de todos os tempos. E bem, tem outros diversos jogadores que eu poderia ficar citando aqui. O Tcheco, que realmente veio, eu acho legal citar, porque ele pode parecer bobeira porque ele não jogou nada, mas ele era um grande craque aqui do futebol brasileiro, porque ele jogava muito no Grêmio. Não sei se vocês lembram, ele era um dos melhores jogadores. Outro que não veio, Deco. Deco era muito citado naquelas listas de que ia voltar pro centenário,
Porque o Deco é também revelado no Corinthians, muita gente não sabe disso porque ele jogava pela seleção de Portugal. Mas o Deco é brasileiro, revelado no Corinthians, só que jogou muito pouquinho tempo aqui. Eu acho que se jogou mais de 5 jogos pelo profissional é muito. Ele é daqueles que jogam um pouquinho e já é vendido, sabe? Foi vendido muito cedo pra fora, se naturalizou português e tudo mais. Só que quando ele voltou pro Brasil, ele realmente voltou em 2010, mas infelizmente pro Fluminense. Ele não voltou pro Corinthians, é uma coisa que eu sinto um pouquinho. Eu sempre quis ver o Deco jogando no Corinthians, né? Outras contratações, essas claramente era impossível de trazer, mas existiam as especulações de que poderiam vir para o Centenário, eram os meias Beckham e Zidane, ambos do Real Madrid. Mas por que existia essa especulação? Obviamente era porque eles tinham jogado com o Ronaldo, né? Com o Real Madrid, né? E ficava aquela, ó, e com o Roberto Carlos também. Se os dois conversarem, eles podem vir pro Corinthians para aqui para jogar esse ano especial e tudo mais. O Zidane era impossível porque ele estava aposentado. O Beckham ainda talvez daria se fizesse um bom plano de marketing e tudo mais. O que de fato aconteceu, né? Mas não em 2011, não em 2010, e sim em 2012, né? Pós-Libertadores, existiu sim uma conversa entre Corinthians e Beckham. Mas, né, não foi pra frente e tudo mais. Eu acho que ele acabou preferindo ir pros Estados Unidos, né? E ficou por isso mesmo. Mas, bem, acho que de contratação que não deu certo é isso mesmo. E agora sim, ligando com o filme Duna de Jodorowsky, né, como eu falei, o maior filme que nunca aconteceu, eu acho legal citar que não só os contratações que não vieram e tudo mais, o Corinthians acabou não ganhando nada no centenário, né? Como o pessoal falava, o sem ter nada, né? E acho que é um pouquinho que a gente acabou não sentindo tanto porque acabou ficando entre 2 anos bons, né? 2009, Ronaldo, Paulista, Copa do Brasil, 2011, campeão brasileiro, né? Então acho que 2012 ainda ganhou Libertadores e Mundial, então acabou passando um pouquinho batido, né? Mas na época foi um sentimento muito ruim, né? O maior time que não ganhou nada, exageradamente, né? Porque não é isso. Teve outros times melhores do Corinthians que também não ganharam. Porque o futebol é assim, né? O futebol não é o esporte mais justo do mundo, também não é o esporte mais previsível. Mas bem, como eu falei, acabou acontecendo realmente do Corinthians não ganhando nada. Uma contratação que aconteceu, mas só jogou uma partida foi Marcelinho Carioca. Ele voltou, só jogou uma partida e já aposentou. Jogou contra o Huracan. O Corinthians ganhou por 3-0. Mas agora sim, como eu falei, citando Duna, né? O filme, né, que nunca aconteceu, mas inspirou muita coisa, né? Tem muita coisa do cinema que usava do storyboard, como eu falei, desenhado pelo Moebius, para fazer inspirações, vamos dizer assim. Realmente tem muita coisa que pegou claramente de Duna. Acho que o Mestre do Universo, aquele filme ruim do He-Man, tem muita coisa, uniforme, roupa. Ainda mais que o próprio filme contratou o Moebius, então ficou muito parecido. Tem cenas inteiras copiadas em outros filmes, como por exemplo Contato do Carl Sagan, a abertura do filme, do Contato do Robert Zemeckis, né? Desculpa, Carl Sagan escreveu o livro. A abertura do filme é a mesma abertura que seria a do, do Duna Jodorowsky, né? Acho que é um exemplo legal. Star Wars também, porque tanto é que Star Wars tem muito do livro Duna, mas também pegou um pouquinho as lutas de espadas ali do storyboard. Um pouquinho, talvez demais. E no terceiro filme, muito daquela parte do deserto lá do Jabba é Duna total. E aí, né, continuando, não só inspirou os filmes, como também o próprio Jodorowsky, né, em Call, é diretamente do roteiro, né, ele junto com o Moebius fizeram a HQ, né. Então é bem legal isso, de uma coisa inspirando a outra, e uma coisa que nunca aconteceu inspirando coisa, sabe? E esse Corinthians que nunca aconteceu no centenário, acabou resultando, né? Depois, a base desse time foi a que ganhou a Libertadores, foi a que ganhou o Mundial Brasileiro, aquela era vitoriosa, né? Como eu próprio citei, o Danilo acabou vindo pro centenário, o Ralf acabou vindo pro centenário, o Paulinho chegou no ano do centenário. Sabe, eles não eram os grandes nomes assim, mas acabaram vingando e conquistaram o mundo com a gente, sabe? Então acho que isso que liga um pouco, que eu gosto de fazer essa ligação filme com o acontecimento do Corinthians, acho que isso que liga muito legal. E outra coisa, né? Eu citei que Mick Jagger podia participar do filme, né? O Led Zeppelin escrever a trilha sonora, fazer o álbum, né? Com as músicas do filme.
Que inclusive o trailer do novo do que saiu atual é com o Led Zeppelin em referência a isso. O Corinthians, pro ano do centenário, fez aquele mega show, eu não sei se vocês lembram. Em 2010 teve um mega show lá no. Não vou lembrar onde foi, se no Ibirapuera ou em outro lugar. Né, dia 30 de agosto pro dia 1º de setembro, né? Tipo uma virada de ano pro centenário. Foi uma coisa bem legal. Quem viveu, passou ao vivo, foi muito bonito. Inclusive anunciou a construção do estádio ali. Anunciou, né, que ia construir e tudo mais. Foi muito foda. E aí que eu acho legal essa ligação. Por quê? Porque teve esse show, né, com o Thiaguinho, acho que teve o Péricles, outros cantores, né, eu não vou lembrar agora de cabeça. Mas era pra ter um especial, que eu acho que se você pesquisar, você nem acredita porque é real. Você vai ver, não, é mentira, isso aqui aconteceu. O Corinthians tinha negociado pra trazer o Michael Jackson pro centenário. Eu não tô maluco, pode pesquisar. Você pesquisa, já aparece o negócio. Tava negociando pra ter o Michael Jackson na festa do centenário. Só que por que não veio? Obviamente, porque ele morreu em 25 de junho de 2009. Ele ia fazer um show no Brasil em 2010 em homenagem ao centenário do Corinthians. Estava acontecendo essa negociação e poderia muito rolar. Por quê? Porque o Michael Jackson estava em baixa naquele momento. Tanto é que o This Is It era o show pra dar aquela virada de chave e ele voltar com tudo, infelizmente, né? A gente sabe o que aconteceu. Mas é muito doido isso. Podia ter acontecido um show do Michael Jackson no centenário do Corinthians. Assim como podia ter tido um filme com o Mick Jagger de principal, um som de Led Zeppelin no meio de um deserto feito por um chileno maluco, saca? Acho que isso que liga as duas coisas é bem legal, né? O Duna de Jodorowsky com esse centenário do Corinthians. Foram coisas que acabaram inspirando, acabaram gerando coisas maiores, mas eles em si não aconteceram, né? Faria o show, eu achei a notícia. Faria o show no Campo de Marte, né? No Jornal do Diário de São Paulo, tá? Não tô inventando não. 22 de novembro de 2010 ele faria o show. Estimativa estimativa de receber 1 milhão de pessoas. O negócio estava fechado. O cantor receberia um cachê de 6 milhões de dólares. De onde o Corinthians ia tirar esse dinheiro? Bem, mas com a morte do cantor, né, acabou não acontecendo. Mas o mega show aconteceu do mesmo jeito, né? Em 1º de setembro mesmo, obviamente sem Michael Jackson. Mas podia ter tentado depois algum outro, né? Um Paul McCartney, quem sabe, né? Fazer um outro show aí, né? Com um cara grandão também. Mas é real, aconteceu a negociação, cara. É muito doido isso. E bem, como falei, acabou que o filme tanto não saiu. O show do centenário aconteceu, mas sem Michael Jackson, né? Não teve esse grande show. As contratações, muitas, não aconteceram. Mas a vida continua, né? Como eu falei, o filme acabou inspirando muitas outras coisas maiores. Acho que o filme Duna acabou sendo muito mais importante você ter saído do que se ele não tivesse. Se ele tivesse acontecido, né? Porque vamos pensar que sai o filme e ele é ruim. Será que alguém ia apostar em ficção científica? Será que a gente teria Star Wars? Será que a gente teria um monte de filme legal aí que saiu depois inspirado nesse storyboard do Moebius com o Jodorowsky? Acho que não. Assim como, imagina se o Corinthians traz esses jogadores e não rende. E aí no ano seguinte, manda todo mundo embora, teria que um outro 2007. Já